Flávia Braz aqui conosco. E, Olá, Flá, queria que você começasse se apresentando, fala um pouquinho de você, da sua caminhada nas terapias. sim, olá Fê, gratidão pelo convite, olá pessoal. Bom, me apresentar brevemente, eu sou a Flávia Braz, tenho 35 anos, moro no interior de São Paulo e sou terapeuta há 5 anos, vai fazer 5 anos dia 17 de maio agora. E com muito orgulho, muita alegria, porque é uma coisa que eu sempre quis e a gente fica, né, idealizando, sonhando, achando que nunca vai acontecer, e um dia simplesmente o caminho se abre e a gente faz uma escolha. E foi assim que minha nova realidade foi criada, né? Eu tenho aqui meu cachorrinho, tá aqui comigo, sou casada, sou formada em letras, mas acabei não seguindo esse caminho. Eu falo que o ser infinito, ele tá cheio de rótulo e a gente não sabe do que a gente é capaz, então eu segui meu coração. Desde pequenininha, minha mãe gosta de coisas holísticas, místicas, né? Falava muito de anjo, e eu comecei a seguir esse gosto dela, que também acabou se tornando meu gosto, né? Então, uma hora ou outra eu estudava algo a respeito. Então, eu sempre fui ligada a essa coisa de autoconhecimento, espiritualidade, e gosto de me comunicar, sempre gostei de lidar com pessoas, tinha em mim também essa coisa da contribuição. E aí eu fui para a vida, né? Que eu queria ganhar dinheiro, eu queria prosperar. Eu comecei trabalhando como auxiliar de professora com 16 anos de idade. Na época eu nasci em Guarulhos, São Paulo, né? E na época Uhum. eu nasci e cresci. Então, 16 anos eu ainda estava lá. Fui para esse primeiro trabalho, meio período que eu ainda estudava, me formei em letras, e lá eu senti que tinha uma oportunidade para mim no mercado financeiro. Vai vendo, nada linear essa carreira, né, gente? Aqui não tem nada de certinha, aqui é o que criou mais na minha vida e no meu caminho, Mas eu né? acho que é isso que é o lindo, né? Que faz a gente também ter experiência quanto terapeuta e como dona de um negócio de terapias, né? Uhum, exatamente. É aquilo, né? Você está disposta a criar a tua liberdade, porque fazer o que gosta, as pessoas pensam que é só oba-oba, que é só namastê, que você não precisa ser comprometida e responsável. Muito pelo contrário, né? Você só vai fazer isso com mais leveza, mas tem que ser feito, né? E aí eu fui para o mercado financeiro, né? Voltando à minha história, fiquei lá 11 anos, eu achei que fosse ficar rica, como a maioria das pessoas que tinha ali, só que eu não estava assim no meu caminho, que me fazia se sentir feliz, eu não estava criando, eu estava ali trabalhando por dinheiro, como a maioria das pessoas, né? Tinha contas para pagar, nesse meio tempo eu casei, comprei apartamento, financiado, então assim, a gente tem as nossas obrigações, nossos boletinhos, e aí a gente acaba usando isso como pretexto por muitos anos para se manter no lugar da limitação, do trauma, drama, do problema. E aí você tem que ter coragem, né? Porque nem todo mundo vai apoiar, aliás, quase ninguém vai apoiar. As pessoas têm medo de te incentivar, porque vai que não dá certo, aí depois o outro que falou e tal. Então é você que tem que também se levar para o lugar onde você deseja ir, né, Fê? Já Sim. sentiu isso, Fê? Já, não, e isso é um dos pontos que eu queria trazer para você, né? Do tipo, a gente nunca começa com todo mundo apoiando a gente. Nunca, nunca mesmo. As pessoas vão olhar torto, e aí você, aquela menininha. O meu marido até hoje fala, né? Ai, se você não tivesse me conhecido, você ia estar lá, menininha de apartamento, essas brincadeiras, né? E realmente, a gente cresce ali num espaço, com a família, com colegas, com vizinhos, com parentes e escola, e você tem aquele monte de referência que se você colocar um pezinho para fora, tiver uma ideia diferente, né, uma atitude diferente, você pode ser mal vista, mal falada, enfim, é aquele negócio de você pagar o preço de sair da caixinha. E claro que eu paguei, né? Muitas pessoas se afastaram, muitas julgaram, outras primeiro julgaram, depois perceberam que eu fui gerando resultado. E é assim, viu, gente? Ninguém vai te falar amém. Quer dizer, nem todo mundo, a maioria, né, A vai te falar amém para maioria, suas é. escolhas. Não vai, porque a gente foi muito criado para ouvir o outro, se validar a partir da opinião das pessoas. Se é a gente mesma que pensa algo, que sente algo, aquilo está errado, tem algum problema, não pode ser tão bom assim e tal. Então, a gente está sempre se escorando em alguém para ter o quê? A famosa segurança. Ou a As coisas validação, né?
A validação, porque se errar, pelo menos eu não estou sozinha, né? Se bancar nessa realidade, diante de tantos julgamentos, não é para qualquer um, não é mesmo. E claro que eu fiquei anos e anos sabendo que eu não gostava do que eu fazia, sabendo que era por dinheiro, tendo essa consciência, porque muitas pessoas têm essa consciência, mas não conseguem porque não têm coragem, ou esperam apoio, ou esperam um momento perfeito, ideal para fazer essa transição, né? E eu, assim, eu não... Tem uma frase de uma mulher que eu sigo, ela chama Ítala, né? Se as mulheres que estão acompanhando aqui o podcast também trabalham com prosperidade e seguem, vão saber. Ela fala, eu não nasci herdeira, mas vou deixar herança. Então, eu tenho isso comigo. Eu não nasci herdeira mesmo, eu tive uma vida legal, mas eu fui atrás das coisas junto com meu marido, que eu conheço há muitos anos. Então, você tem que lidar com vários tipos de sentimentos, emoções, que é aquilo que mais nos trava, né, nesse momento. A gente Exato. não é para a consciência da escolha neutra, se errar, ok, eu escolho outra coisa. Depois, agora que eu fui aprender isso, mas nem sempre foi assim. Eu era uma menina insegura, eu era uma menina que queria salvar os pais, como a maioria, que as pessoas nem percebem, mas quando eu fiz terapia e descobri que eu estava trabalhando com aquilo, sustentando aquele monte de peso, na tentativa infantil de salvar ainda meus pais, né? Aquilo abriu meu caminho para ficar mais livre para viver a minha vida. Sim. Fê, vai falando, viu? Porque eu falo. Não, e assim, é legal que você trouxe vários aspectos que é bem o que eu trago, né, em todas as minhas redes sociais aqui no podcast, né, que não é fácil. É que a gente também cai nesse mundo das terapias holísticas e fala assim, agora é o milagre, oh, tudo vai cair do céu, né, e não é assim. E eu gosto muito porque tanto com as meninas da mesa quântica, né, seguindo o seu trabalho até um pouco antes disso, você sempre fala muito da constância, de ter que fazer o que tem que ser feito, e é muito do que eu trago aqui nesse canal, e por isso que eu queria trazer você, para você, né, falar um pouco disso, né, da constância, e de que fazendo as coisas vai ter o resultado, né, eu queria que você trouxesse seu ponto de vista. Isso. Esses dias eu falei na minha live, que eu faço a minha live toda terça de manhã no Insta, e eu trouxe isso para a live. Às vezes eu respondo caixinhas nos stories e a mulher perguntou como que eu fiz para ter habilidade com os processos verbais do Axis, né? Que hoje em dia eu não estou mais trabalhando com Axis, mas eu falo, né? Eu saí do Axis, mas o Axis não saiu de mim. Então, aquela habilidade das ferramentas está na minha vida no dia a dia. E ela perguntou isso, mas eu senti na pergunta uma coisa assim: tá, me dá a receita pronta do bolo que eu vou fazer para ficar igualzinho, né? Eu falei, tá bom. 4 anos de estudo, quase 100 mil reais de investimento em curso, se não foi mais. Livros, workshops, estudos, cursos, investimento bem interessante. Então, assim, as pessoas querem resultado, mas elas não estão dispostas a percorrerem a jornada. Então, a gente não está aqui para iludir ninguém, né? Às vezes tem muito terapeuta que tem tudo para ser bom, tem um potencial, mas assim, tá lá de telespectador na internet olhando o trabalho do outro e não vai atrás para descobrir o que te impede, né, de falar nas redes sociais, esse medo do julgamento, essa vergonha. Eu já tive isso, eu sei, eu me escondia de tirar foto. Acho que E hoje eu todo tô mundo tem, né? E eu acho que esse é o primeiro grande aqui. desafio de qualquer terapeuta que está começando, né? Como se mostrar. Porque eu acho que tem implícita essa ideia também de que, peraí, terapeuta tem que ser neutro, não pode se mostrar, porque, né? Senão as pessoas Sim. vão saber o que você sabe, como é que você vai conseguir atender com a pessoa que conhece você, sabe da sua vida. Exato, fica aquele desconforto, né? A pessoa te rotula como terapeuta, mas esquece que você é um ser humano, enfim, tem que ter aquela confiança, né? Porque embora nós sejamos abertas, né, desinibidas, tem também essa coisa da ética, né, gente? Não é assim, a Deus dará. Então, o que eu trago na minha energia é a autenticidade, assim, eu ser o que eu sou, que faz eu vender sessões, entendeu? Se eu fingir ser uma terapeuta certinho, não é que eu não seja, né, correta no que eu faço, mas aquela coisa do certinho, do seguir, Que não sabe, a bebe, que maioria. não fuma às vezes, né? Que não sai na balada. Isso. Gente, todo Que mundo não faz chora, isso. que não tem problema, todo mundo tem, quem fala ao contrário é mentira. Então, assim, o psiquiatra que você já foi ou talvez possa ir um dia, o psicólogo que você já foi ou talvez possa ir um dia, todos, até os médicos ficam doentes. Então, assim, é um pré-julgamento, né? As pessoas já sabendo disso, elas nem se expõem.
Então, eu sempre falo, né? Ah, você quer crescer na internet, você quer ser terapeuta? Foca no que você vai criar de bom e em quantas pessoas você vai contribuir, não as pessoas que vão te julgar, senão você fica louca mesmo. Julgamento E aí, sempre tem, né? Isso é uma das perguntas tem. que as pessoas sempre me falam, eu queria trazer para você. Como que você lida com os famosos haters, essas pessoas que adoram, né? Ah, é um feedback construtivo. Sim, então. Ontem mesmo eu tive uma situação interessante. Graças a Deus eu não tenho muitos ataques na internet. Eu não sei, eu devo ser muito protegida, ou no meu campo deve ter alguma coisa que não me expõe nesse sentido, assim, não tenho muita indisposição com as pessoas. Mas ontem foi uma situação interessante, né? Foi Dia das Mães, eu postei um texto, uma visão sistêmica do Dia das Mães, que eu sempre fui meio separada da minha mãe, mas que eu aprendi muita coisa e tal. E no final eu coloquei um parágrafo bem pequeno escrito assim: para você que já sofreu abortos, eu conheço a sua dor, eu honro, não sei o quê, falei, né? Porque realmente eu já passei por isso. E aí uma mulher veio falar para mim no direct que ela achou muito pesada a palavra aborto, que só quem perdeu sabe. Eu falei, querida, eu já perdi e eu conheço essa dor. Então, assim, de vez em quando tem uns ataques, esse tipo de coisa, né? Ai, não gostei disso, não gostei daquilo. Eu poderia ficar desesperada, tentar agradar essa mulher para não perdê-la como seguidora, ficar me justificando. Eu falei, olha, eu escrevi isso, mas eu conheço essa dor, então tá tudo ok, né? Não foi julgando ninguém, é o jeito que a pessoa interpreta. É diferente daquilo que você falou. Por mais que eu tome cuidado na escrita, porque, né, eu estudei para escrever o melhor possível, para falar o melhor possível, de vez em quando vou errar, e talvez ali eu não tenha me expressado da melhor forma, e aí, que a pessoa, tinha um baita texto, a pessoa focou na onde machucou, né, onde tocou a ferida dela. Então, assim, não importa o trabalho que você faça, o melhor que você faça, você vai atrair pessoas que vão olhar porque você não fez tão bem, porque você errou, né? Às vezes é pessoal, às vezes não, às vezes é inveja, às vezes não. Então você vai ter que ter um jogo de cintura, porque lidar com pessoas é estar sujeita, né? Tem esses riscos. Exato, né? E eu queria que você trouxesse, assim, qual foi a parte mais desafiadora nessa sua carreira? Porque as pessoas falam, acham que começar é muito fácil, né? E eu acho que começar é, no meu ponto de vista, né? Começar é o mais difícil, depois manter fica mais tranquilo, não que não seja, né? Difícil, mas Uhum. assim, começa a ficar mais fluido. E Então, tem gente que já fala o oposto, e eu queria saber a sua opinião também sobre isso. Então, para mim, eu demorei para começar. Aí eu comecei, eu me senti livre. Eu larguei, eu sempre falo, né? Eu larguei um salário fixo de mais de quase 6 mil reais. Eu larguei VR, gente. VR é uma delícia. Você vê aquele crédito caindo para você, né? Comer à vontade, nem que você gaste nos 10 primeiros dias, mas eu larguei isso, eu larguei VA, eu larguei convênio médico, aquela estabilidade que era um lugar que, assim, quando você trabalha bem, independente se você gosta ou não, você trabalha bem, você gera uma confiança sobre você, e aí você acha que você é insubstituível, porque a gente tem isso, né? A mulher, principalmente mulheres com feminino ferido, eu sempre tive muito, né? Uhum, Ah, eu dou conta de tudo, eu abro mão de mim pelas pessoas, eu me mato, porque se eu sair ninguém vai dar conta. A gente tem essa arrogânciazinha, aham. né? E aí eu demorei, mas de repente também eu falei pro meu chefe na cara dele para ele me mandar embora depois de um problema que teve lá. Não vou contar toda a história que é muito longa, mas eu falei assim: nossa, eu saí da sala dele tremendo. Era um misto de coisas, porque o que eu fiz? Larguei tudo, aí comecei a cobrar R$ 87 minha sessão. Então, eu já era reikiana, eu trabalhava com cromoterapia, eu já era médium de uma casa espiritualista, então eu comecei atuando lá, cobrando esse pouquinho, né, por hora. Só que eu estava tão livre que aquele pouquinho me deixava muito melhor do que aquele dinheiro que eu tinha, né, e me deixava prisioneira, eu me sentia prisioneira. Sim, Então, assim, é o que eu te falei. Eu gostava tanto do que eu fazia que aquele valor pequenininho foi aumentando, aumentando. E a chave, assim, que eu acho que vira na vida das pessoas é o autoconhecimento através do quê? Cursos e terapias para si próprias. Não é porque vai ser terapeuta e atender as pessoas que não precisa. Que é sim. um equívoco também, né? Ah, eu vou atender porque eu tenho dom, porque eu fiz curso disso e daquilo, mas você é um ser em evolução que também precisa quebrar um monte de nhaca interna e eu conheci o Axis, eu saí em 2017, fiz o meu primeiro curso de barras em dezembro de 2017, né? Saí em maio para dezembro, eu fiquei ali, né?
me virando. Também eu recebi na época um dinheiro, né, que eu pedi para ser mandado embora. Nem todo mundo tem isso, então daqui a pouco eu também vou falar sobre essa questão financeira, da estabilidade de sair, né, com mais segurança. Sim. Eu tive isso por um tempo, então assim, naturalmente, aquele dinheiro também poderia acabar, porque dinheiro para acabar é muito mais fácil. Sim. Só que não é, eu posso falar assim, ah, mas o que me ajudou foi o dinheiro. Não, porque eu continuei o movimento da criação Eu falo que é financeira. o grande segredo também, né? Porque quando eu saí também, né, da CLT, de trabalho registrado, eu não fui gastando dinheiro, eu fui reinvestindo, eu fui continuando a fazer as minhas coisas. Aí, quando dava, eu fazia um curso, quando não dava, eu falava, não, deixa eu dar uma segurada aqui, porque ainda não, né? E é isso, eu acho, né? Eu queria que você trouxesse essa questão financeira, porque tem muita gente que fala assim, ah, tá bom, agora eu vou largar meu emprego, tudo vai se resolver, né? É só ter fé e pensar positivo e fazer o mantra do Axis que vai dar tudo certo. Não, não é bem assim. Eu tive uma É. situação muito recente na minha família disso, né? Minha mãe é uma pessoa cheia de fé, maravilhosa, e aí saiu do emprego estável, agora eu vou fazer essas coisas também e tal. Só que, cara, a gente está na matéria, tem as necessidades humanas, o dinheiro é importante, e aí que a pessoa dá de cara, ela cai com a cara no chão porque ela vê que ali mora um monte de crença negativa, um monte de medo, um monte de culpa, que aí ela tem que se cuidar, ela tem que se olhar, que a vida vai trazer movimentos para a Exato, gente ir para esse lugar, né? exato. Então, assim, para você que está pensando em sair com uma mão na frente e outra atrás, cheia de fé e pensamento positivo e boa vontade, pode ser que funcione, pode, mas eu não sou louca de falar para você, abandona tudo e vai seguir seu dom e vai ser terapeuta porque vai dar tudo certo, eu confio em você, confio em você. Gente, não dá. Eu sou sonhadora, mas eu tenho um pezinho no chão. Então, e eu acho que é qualquer negócio, né? Você precisa ter um fluxo de caixa, você precisa investir, você precisa ter ali uma Sim, segurança financeira, que é o que eu falo para todo mundo, terapia holística é igual qualquer outro negócio, você precisa ter um fluxo de caixa da mesma forma. E não é só exato. simplesmente, deixa eu ver a vida me levar, a vida leva eu, vou seguir a energia e a coisa vai acontecer. Não é o que eu te falo. Pode acontecer? Pode, mas a gente não vai contar com isso, sabe? A gente não sabe quando a gente vai estar preparada para tudo que aparecer, né? Sim, Fé todo mundo tem, mas assim, o Criador não faz por nós. A gente tem que fazer a nossa parte também. Então, o que eu faria, por exemplo, se eu tivesse que mudar de profissão de repente e sem esse fundo? Eu começaria atuando como esse novo trabalho no paralelo, né? Por que as pessoas acham, eu não entendo isso, que elas têm que largar tudo para começar do zero? Não, você vai devagar, você vai criando aqui no seu tempo livre, no seu final de semana, o seu treino, os seus cursos. Era o que eu fazia enquanto trabalhava na corretora, né? exatamente. Fazia curso. Então, assim, é o tempo ao tempo, é a construção, não é o que você vê no E não Instagram, é no só palco, que tá isso, tudo né? Que pronto. é o que eu também falo para as pessoas. Quem disse que tem que fazer uma coisa ou outra? Você pode seguir nas duas coisas também. Porque às vezes tem muitas pessoas que Isso, amam o que faz, mas também querem trabalhar com terapias e tá ótimo se funciona para você também, né? A gente não precisa exato, largar, não precisa ter aquela coisa, uma coisa exato. ou outra, né? Eu acho que um pouco, Fê, é a nossa vaidade. O nosso ego não admite assim que, eu não vou dar conta. Se eu for, como que eu posso não dar conta? Eu tenho que fazer e pronto. Não, devagar, entendeu? Vai fazendo aos poucos, vai lá assumindo as suas novas atividades, vai criando sua clientela no paralelo, ou justamente o que você disse, fazendo os dois. Vai chegar uma hora que você vai ter tanta certeza porque aquela coisa, tá em dúvida, tá no implante da dúvida, não fica tentando tomar decisão para provar que é forte, para provar que vai dar certo, sabe? Tá em dúvida, não faça, né? Então, vai indo aos poucos. As pessoas falam, mas aí fora do trabalho, não tem tempo, isso aqui. Então, assim, se você fala que não tem tempo, você não quer tanto assim, já está criando justificativa antes, né? Exato. E aí você tem que ter tentar sorte, como dizem, né? Largar tudo e começar. Se a sua cabeça assim já tá com medo fazendo os dois ao mesmo tempo, imagina fazendo esse novo só, né? Exato. E eu queria que você contasse, né? Uma coisa que você também falou na sua apresentação, que muitas pessoas aqui me perguntam no canal também as pessoas não vão te apoiar. E como foi isso para você, né? Porque a gente passa, eu brinco, a gente passa por uma limpa, né? Quando a gente decide sair nesse mercado, mudar de profissão, nem todo mundo vai te apoiar. Acho que dá para contar no dedo, né? Quem são as pessoas. E como foi para você, Eu né? dá Para para lidar contar com com isso? um dedo, eu.
Eu lembro que para mim fui Fê, eu e a minha mãe, assim, a minha mãe super acreditava, só. sim, só. É muito pouco, a gente não pode ter essa ilusão. O meu marido, ele até me apoia, mas assim, ele também tem os medos dele. Então, para ele, olha o que eu escutava, eu escutei de uma prima minha uma vez isso. Não, primeiro você trabalha e vai fazer o que gosta perto de se aposentar, né? Até ontem eu vi um story do Flávio Augusto, vocês pensam o quê? Trabalha para depois descansar e curtir, mas eu descanso e curto minha vida trabalhando. Então as pessoas têm esse conceito da aposentadoria que é uma cultura brasileira, né? Exato. Aí eu falei para eu não falei para ela, né? Eu escutei, né, aquela história do interessante ponto de vista. Eu falei comigo não funciona assim, não vai funcionar. Então, imagina eu sair do trabalho, falei pro meu marido pedir as contas, ele ficou muito assustado, mas ele falou tá bom. A minha mãe, eu não lembro na época, minha mãe jamais ia me julgar, mas ela sabia, né, que ela confiava, acho que mais em mim do que eu mesmo em mim. E alguns parentes, algumas pessoas ao redor também achavam que era brincadeira de criança, né, essa coisa de ser terapeuta. Ninguém acredita muito, né? Mas aí quando as pessoas veem que você está indo, está crescendo, que você foi corajosa, você acaba se tornando um convite, abrindo espaço para essas pessoas perceberem que está disponível. Elas podem até não escolher, mas está disponível. É uma energia diferente. Então, foi assim, sem apoio, marido assustado, a mãe, eu não lembro, alguns parentes julgando e algumas pessoas falando para eu esperar a aposentadoria para eu começar a curtir a vida, que é a cabeça do brasileiro, né? Esses dias eu identifiquei uma sombra em mim que foi absurda, assim, que eu até acho que puxei de família e um pouco minha também, Uhum. desde sempre. Essa coisa infantil da gente não querer se comprometer, sabe? Achar que tudo tem que ser muito fácil sempre, quando fica mais difícil a gente fugir. Eu falei, não, peraí, se eu tivesse na minha versão adulta aqui, eu ia lidar com isso com total facilidade, né? Então, não posso ficar nessa versão infantil. E você vai se identificando, você vai se conhecendo, mas quando a coisa é de alma, Fê, ninguém precisa te apoiar, não. Você vai com medo mesmo, sabe? Exato. Eu sempre falo isso para as pessoas, vai com medo mesmo, porque depois você vira o exemplo, você vira o convite, igual você falou para as pessoas, e aí elas começam a Sim. perceber que tem uma escolha diferente, que tem uma coisa disponível ali diferente, né? Exato, porque teoria é uma coisa e prática é outra. Eu lembro que eu trabalhava nessa casa espiritualista, eu era uma queridinha até o dia que eu comecei a crescer e ganhar mais dinheiro e fazer o que eu queria. Eu comecei a incomodar, até assim, de colocar o móvel num lugar que a outra pessoa não queria, ela vinha reclamar comigo, ela procurando motivo, né? Sim, Então, os boicotes vão aparecer de monte, sabe? Você vai ter que ter a coragem de se acolher, porque é aquela história do cone, né? Que eu aprendi isso no curso que eu fiz com uma psicóloga. Tá todo mundo na base aqui, no escuro. Aí você acha uma escada, que você tem um olhar diferenciado. Aí você começa a subir, você vai para a ponta desse cone, e aquilo bem na ponta dele, sua cabeça sai, só fica, né? Você fica presa do pescoço para baixo, o corpinho tá aham, com todo mundo e a cabeça tá vendo novos horizontes. Quando você consegue, né? Passar desse lugar, a culpa vai embora. Então, vai ter culpa de largar pessoas do antigo trabalho? Vai. Vai ter culpa de desapontar família, amigos, parceiros? Vai. Quando você passa, transcende essa culpa, aí você começa a ser livre e começa a expandir naturalmente. é. E sabe outra coisa que as pessoas sempre me falam, né, Flá? É aquela coisa que eu sempre vejo você na constância, sempre fazendo as coisas, né? E as pessoas nesse mercado, né, que eu acho que ainda é muito informal, apesar de ser um negócio, e é uma das causas que eu defendo que tem que ser visto como negócio, mas as pessoas vão muito assim, né? Eu brinco assim, hoje o Mercúrio está retrógrado, não vou trabalhar, né? Começam a usar Sim, as coisas para não fazer o que tem que ser feito, né? E eu queria que você sim. trouxesse essa visão disso também. A minha cabeça, né, a mente humana é assim, né? Quando isso, então isso. Não, primeiro eu tenho que resolver aqui meu relacionamento, minha família, essa questão com a minha casa, e depois eu começo isso. Quando eu estava falando da responsabilidade, não é questão de não querer me responsabilizar, é questão de achar que eu não vou dar conta, se eu não terminar esse, não vou poder fazer isso. Então, assim, vai fazendo. Você vai seguindo, evoluindo e fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ah, eu não vou ser terapeuta porque eu tenho medo de julgamento. Pronto, é muito mais fácil você se julgar e entrar na conclusão do que você dar um passo à frente e falar, olha, hoje eu fiz uma coisa diferente, né? Então, é essa consciência de não se julgar e não se justificar para si mesma.
sabe? Então, assim, eu não vou precisar a minha vida dar certo aqui para eu começar aqui. Aí caiu essa ficha comigo. Eu falei, olha, o quanto que eu estava na indisposição de assumir a minha potência, enquanto uma coisa não funciona, não significa que as outras não vão funcionar, né? Não significa que, eu não resolvi isso aqui na minha vida, isso aqui não tá bom, eu sou péssima, porque eu já entrei nesse espaço, né? Eu não sirvo, eu vou ajudar quem se eu não resolvi isso aqui ainda? Olha a cabeça. É muito julgamento. Então, é você fazendo aquilo que vai abrindo espaço para você, E não é só sabe? isso, né? Eu brinco e falo, cara, é uma profissão como qualquer outra. Se você tá doente, tudo bem, você tem um atestado. Mas se você não tá doente, você não vai dar desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Aí depois reclama que não tem dinheiro no final do mês, que as coisas não estão dando certo. Isso, exatamente. É esse o espaço de se observar. Fala, nossa, mas esse mês eu ganhei menos, né? Tudo bem que eu não tenho muitos negócios de meta, sabe? E eu aprendi isso até com a Simone Milazas, que ela fala muito de meta e alvo, a diferença, né? E eu Sim, adoro essa flexibilidade, sim, flexibilização sim. dessa coisa da meta, porque a meta tem que ser daquele jeito. Se no final você não chegar na meta, você se sente um fracasso. O alvo, não, você tem consciência de onde você quer chegar, mas o caminho que vai te levar para esse lugar é desconhecido muitas vezes, né? Então, assim, eu cheguei aqui porque eu estou comprometida com isso, não é só porque eu gosto de fazer isso, adoro, mas eu sei que eu tenho que comprar material quando for preciso, eu tenho que ter um computador, eu tenho que, né, ter estrutura de trabalho que o universo não vai atualizar magicamente, a nossa parte ainda deve ser feita, E né? não é só isso, né? Eu penso assim, tá bom, tô numa segunda-feira, quero dormir até mais tarde. Lógico que a gente tem a questão, né, de que a gente pode, né, se flexibilizar para isso. Sim, Mas se eu tenho um cliente marcado, eu vou desmarcar só porque eu quero dormir até mais tarde, por exemplo. Eu falo assim, exato. cara, é a mesma coisa como se fosse qualquer outra profissão. Exatamente. Aí você começa a largar, porque, deixa, ainda mais relacionado à energia e holística, né? Sim, Porque aí entra naquela coisa da fé que eu te falei, da leveza, mas não é a leveza da falta de compromisso, é a leveza do fazer com naturalidade, é espontâneo, é o mínimo esforço. Eu adoro isso. Esses dias meu marido sim. me mandou um vídeo de um cara falando: nada é fácil, tudo é luta. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero isso, não. Eu quero fazer o que tem que ser feito, mas não nessa energia da guerra, Sim, entendeu? e é o que uma das coisas que eu também falo, facilidade não quer dizer que, né, eu não tenho que fazer o que eu não gosto. Muitas vezes você vai fazer porque é o que se requer. Só que você faz com mais Isso. leveza, porque você sabe que é em prol de uma coisa que é sua. Exatamente. É você ali que tem que tocar seu barco. E aí eu lembro, né? Quando eu não era minha chefe, quando eu engolia sapo, porque outra coisa importante de falar que eu acho legal: tem pessoas que têm perfil CLT, tem pessoas que têm perfil empreendedora. Essa Sim, pessoa que tem perfil CLT é aquele caso que a gente falou de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que ela não precisa largar, porque não tem jeito, é instinto de sobrevivência, não adianta romantizar. Eu vou ser terapeuta. Se a pessoa tem perfil CLT que gosta dessa segurança do emprego, ela não tem que se sentir inferior por isso. É só ela sim, fazer as duas coisas, ela vai se sentir preenchida e segura, até chegar o momento que eu falei, né? Ela vai sentir que naturalmente dá conta e tudo mais. E tem as pessoas que têm perfil empreendedor. Ela não se, ela sabe que ela dá conta, ela tem mais facilidade de criar, né? Ela tem aquela constância. Então, tem que ver o perfil de cada um, que funciona para um, pode não funcionar para não é outro. E só não é que isso, você né? está Tem na gente que eu CLT que você falo. é menos, né? Exato, e tem gente que é autogerenciável, sabe o que tem que fazer, vai lá e faz. E tem gente que precisa ter um chefinho lá, que eu brinco, né? Batendo na sua Isso, bunda e faz, e tá tudo bem. Não tem tá nada de tudo bem. errado. Não é o que é empreendedor, que é maior, que é melhor. Não existe isso. É a gente que se coloca nesse lugar de pequena, porque a maioria está se dando bem com o seu próprio negócio. E às vezes nem é isso, às vezes nem está se dando tão bem assim. Mas você acha que é aquele mar de rosa sempre. Não, tem que ver os bastidores para as coisas estarem dando certo para as pessoas. O que elas estão fazendo ali que você ainda não está fazendo, né? E tá tudo bem se você não tá fazendo. O que você não pode é achar que você é menor, que o outro consegue com facilidade, você não. Então ninguém Exato, vê o plantar, né? A pessoa só vê o que tá já colhendo e tá, nossa, aquela lá é sortuda. Não é assim, né? exato. E aí vem uma outra pergunta que sempre me fazem, né? E que duvidam da minha parte, e eu queria trazer você, porque, né, você é a prova viva, né? Consegue, né, se sustentar, consegue se manter e ter uma vida confortável só com terapias?
Sim, consegue sim, gente. É aquela coisa. Hoje as redes sociais estão aí como nossa vitrine. Eu falo que a prosperidade, eu trabalho com prosperidade financeira, como você. Prosperidade financeira da nova era é você ser a energia da contribuição, não é mais só pensando no dinheiro, porque você é a fonte criadora do dinheiro. Então, assim, se você acorda, faz uma baita live, que é uma coisa que vende bem para quem faz live, é um momento ali de conexão direta com o seu público. As pessoas compram de que elas confiam. Então, eu procuro estar próxima das pessoas, humanizar meu trabalho, porque ali é o que vai fazer você vender com mais facilidade, né? Mas não vai ser assim sempre lá em cima todo mês também. Vai ter mês que vai ter um pouco menos, vai ter mês que vai ter um pouco mais. Então, você tem que lidar com essa montanha-russa de emoções, porque ela existe. O que também que pode ser feito é aquela coisa do se honrar nos 10%, que é uma coisa que eu faço, investir teu dinheiro. Por exemplo, antes de pagar as contas, pague você mesmo, que criou tudo isso, então você é mais importante. É aquela reserva da paz que eu chamo, né? Para É. quem vai empreender e só empreender, não tem mais a segurança da CLT, reserva da paz. É um dinheiro que te traz aquele senso da paz, que faz você criar a partir da energia da alegria, do conforto mesmo, da leveza e não Sim, no desespero, né? sim. E você sabe que hoje, por exemplo, se eu tiver um mês que eu não trabalhe, que eu esteja no meu trauma e drama, que eu não crie nada, eu fico confortável aí por um tempo. Mas por quê? As minhas reservas da paz estão sendo colocadas lá, um dinheiro que não se mexe. É uma dica que, para mim, funcionou muito bem. Nossa, e para mim também super funciona, e é o que eu sempre falo para as pessoas, tem essa reserva da emergência, né? Que nessa realidade a gente fala energia da emergência, mas tá tudo certo, Sim, porque é justamente isso, né? E eu falo, é como qualquer outro emprego, é que a gente não percebe, porque a gente tem lá o nosso salário no final do mês, mas qualquer empresa vende mais um tempo, vende menos em outro tempo. A única coisa é que você vai isso. viver isso mais na pele do que quando você é um funcionário de uma empresa. Exato, é isso mesmo. Então, faça suas reservas de paz, aprenda a lidar com dinheiro, porque também você pode se sabotar, né? Um mês você pode ganhar muito, aí você se empolga, gasta Sair tudo, aí daquela no outro. coisa, né, de porque eu faço trabalho holístico, tem que ser gratuito, ou tenho que cobrar um valor Ah, isso é inteiro, outro problema né, também, que as né? pessoas adoram falar disso, né? Adora, culpa de cobrar, porque tem aquela coisa associada, aquele voto de castidade, né? A pessoa é de Deus, ela não pode se expor, ela não pode misturar as coisas. Eu mesmo já trabalhei em lugares onde, esses trabalhos a gente não cobra, a pessoa tinha o trabalho dela fora ali da casa, então já olhava meio torto para a terapeuta, porque trabalhava com isso e cobrava assim, se enquanto você não ver a terapia como trabalho, você vai confundir com caridade, vai viver na escassez. Isso é fato, é fato. Então, o primeiro Falo julgamento tem que ser muito isso limpo também. dentro da pessoa, dessa que deseja ser terapeuta, né? E não é também uma coisa que de repente você vai ficar tranquilo e vai mudar de ideia. É um processo. Faça terapia para si mesma, descubra suas crenças, limpe, vá, né? Devagarzinho você vai se libertando disso. Então, veja a terapia como um trabalho. Senão, se você vê como caridade, você só vai atrair pessoas que não querem pagar E aí ou vem que querem aqueles pagar pouco. pechincheiros que ficam pedindo desconto, que não dão valor para o seu trabalho. Tem um monte, gente. Já aconteceu comigo várias vezes. E assim, eu já percebi, toda vez que eu me julgo, eu me coloco para baixo, eu atraio uma nhaca dessa, né? A pessoa, o problema dela não é financeiro, ela quer desmerecer meu trabalho. E assim, não dá para você fazer essas duas mesas aí pelo valor da menor? Fica pé da vida, né? Fiquei louca. Eu falei, gente, que lugar é esse que eu tô atraindo gente assim, né? E eu Acho que é acho que para me também é tirar da. cultural, né, do brasileiro, de ter essa coisa da Sim, pechincha, né, de deixa eu ver da onde eu posso tirar mais vantagem. E é você que tem que dar esse exato. limite. Eu sempre falo, é você que tem que dar esse limite. Exato, sempre parte de nós. Então, se está atraindo cliente que faz isso, é porque em algum lugar dentro de nós a gente acredita nisso ainda, né? Por isso que eu falo, por mais que se trabalhe, uma hora ou outra vem uma brecha, você atrai uma pessoa esquisita, que é normal também. Não vai ser sempre aquela linha maravilhosa que só vai atrair cliente legal, E você que já é um vai ser pagar. iluminado, você não tem nem por que você está aqui mais, né? Eu falo bem isso. Se você não tem mais Isso, problemas, se você não tem mais essas coisas, você é um ser iluminado, e agora não precisa nem mais viver aqui nesse planeta Terra.
Exatamente, sair do lugar de salvadora, porque no Brasil tem muito isso, a caridade, ser boazinha. Então, as terapeutas, muitas eu vejo, né, que querem para esse espaço de salvar o outro. Nossa, uma coisa que minha mãe e minha irmã falam sempre, ai, coitada, eu odeio essa palavra. Eu falo, para de chamar de coitada, a pessoa não é coitada, não tem. Porque é você se colocar como maior, é a superioridade, né? É aquela coisa que o Gary fala, compaixão é julgamento, então para, porque é mesmo, né? É você perceber se você pode contribuir, se não, não faça nada, é melhor do que ficar com pena. Pena é o pior sentimento que existe. Quer fazer doação? Super concordo, acho lindo, acho que vale a pena, é legal para você, se você se sentir leve, mas separe as coisas. Doação é lá, sei lá, quarta, quinta-feira que eu vou na igreja ou no centro, meu trabalho todos os dias da semana. Sim. Fazer live toda semana é uma doação. Fazer vídeos gratuitos é uma doação. As pessoas não percebem que elas estão se Não, os doando ali. posts que você faz ali também são doações, porque são coisas, às vezes, que saem de curso seu, de coisas que você estuda, que você está ali compartilhando com as pessoas também. Exato, mas as pessoas não têm essa cultura, acham que tem que vir de graça, é aquela coisa do paternalismo, por isso que o Brasil também não cresce muito, né? Não entrando nesse mérito de política dessa dualidade, mas assim, tem aquela coisa infantil de alguém me deve. É. Então se distrai da própria Quanto vida, das mais eu próprias puder tirar de criações. alguém, melhor, né? Porque Exato, quanto mais eu puder terceirizar responsabilidades, melhor eu fico no meu espaço de conforto, não preciso fazer mais nada. Então, não dá. E outra coisa também, o medo que a gente tem, que nos faz não ir para frente, colocar nossos dons no mundo, é o medo de ser rejeitado. É aquela coisa que as redes sociais sabem, né? Esse ponto fraco muito bem. Então tem lá os famosos seguidores, aí você tá de bom humor, aí você viu que alguém deixou de te seguir, aí você fica louca, você fala por quê? Dependendo do conteúdo que eu posto, eu perco vários seguidores, você dependendo do já conteúdo que sabe, eu né? Porque posto. você tá se posicionando. E sempre tem altos e baixos, eu também falo, sempre tenho altos e baixos nos meus posts também, tá tudo Super, certo. vai subir, vai cair, e é uma coisa que já me incomodou demais, eu ficava me questionando onde eu errei eu ter perdido um seguidor. Várias vezes aconteceu comigo, eu falei, gente, peraí, né? Que espaço é esse? Medo da rejeição. Então você tem que se cuidar, se olhar, trabalhar isso em você, porque você vai ficando cada vez mais livre, né? E para a gente encerrar, Flá, o que que você acha que não pode faltar aí de dica que você gostaria de dar para quem está começando nessas áreas de terapia? Não desistir fácil, tá? Não desanimar nos dias ruins que vão ter. Tem que ser realista. Se ouvir. Não é porque sua mãe quer que você faça, que alguém está te incentivando. Olha, esse mercado aqui está crescendo, faça isso. Uma coisa que eu também parei é ficar fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Hoje eu escolhi uma, duas, três, focando nisso, né? Eu acho que é importante. Se estudem sempre, façam terapia, terapeutas façam terapia, isso não é vergonha, isso é coragem, isso é ter peito pra caramba. Usem as redes sociais, não dá. Hoje a maioria das pessoas está 24 horas por dia com isso na mão. Então é lá que você vai, né? E aproveita que está todo mundo muito imediatista, grava uns vídeos curtos com legenda, porque as pessoas têm essa preguiça, então você vai seguindo a maré, sabe? Vai acompanhando o mercado. Hoje as pessoas estão no ônibus, não pode te ouvir, mas elas estão te lendo. Então, prende a atenção das pessoas com assuntos que vão contribuir e mudar a vida delas. É isso que vai fazer você vender mais, tá? E não é que você tem essa liberdade de horário e de trabalho que você vai largar. Você que é a dona do negócio, não espere que alguém faça por você, isso é autorresponsabilidade. Então, redes sociais, autorresponsabilidade e viver um dia após o outro, vai ter dia que você não vai ter cliente, vai ter dia que você vai ter. Então, o negócio é ação contínua, né, Fê? Legal. E como as pessoas conseguem seguir você, saber o que você anda aprontando por aí, Flá? É meu Instagram. Hoje a minha rede social é Baster, né? Facebook tá fraco, é o Instagram, meu arroba, né? Meu Instagram é arroba Flávia C.
Brás. Esse Brás é com Z, tudo junto. Então lá eu posto praticamente todo dia, que não é uma coisa que eu faço mais também, sabe aquele coisa de marketing Caxias, tem que ser assim, tem que ser assado? Não, é leve, mas tem sim uma constância. Lá eu faço live toda terça às 9 da manhã, tem conteúdos nos stories todos os dias. Meu feed também tem textos, enfim. Quer me achar? Vai lá no Instagram. Que legal. E gratidão, Tá Flá, bom? gratidão a todos vocês por estarem aqui nesse episódio. Gratidão, Fê, gratidão a todos. Yay! Um beijo.